Olá, poderosa! Hoje eu estou aqui com a Lili da Morana, porque é assim que a gente conhece ela. Com certeza. Para mais um episódio do Negócio de Mãe, que é essa série especial focada no Dia das Mães, para falar sobre empreendedorismo, mas também falar sobre a maternidade, porque a Lili, além de empreendedora e empresária, é mãe de 3 meninos. Então nós vamos contar um pouquinho sobre a história da marca dela, conhecer um pouquinho, né, de como ela faz para equilibrar ou tentar equilibrar aí esses dois pratinhos da maternidade e do empreendedorismo. Lili, muito obrigada, viu, por estar aqui, por compartilhar sua história conosco. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho também do seu negócio. Claro, com muito prazer. Olá, gente. Muito obrigada, Flávia, pelo convite. Me sinto muito honrada de dividir com ela e com vocês um pouquinho mais da minha história. Eu sou farmacêutica bioquímica por formação, trabalhei 14 anos na área, parte desses 14 anos aqui em Cruzeiro e parte na minha cidade de origem, que é Novo Horizonte, uma cidade pequena, próxima a São José do Rio Preto, é bem distante daqui. Eu me casei, vim para Cruzeiro. Quando me casei não conhecia Cruzeiro e cá estou há 20 anos já, são 10 anos de loja e 20 anos como cidadã cruzeirense. Eu cheguei aqui, trabalhava como farmacêutica, né? E no nascimento do meu segundo filho, eu tive um problema muito sério de saúde e quase morri. E anteriormente a isso, quando o meu mais velho tinha 1 ano e 2 meses, eu tive uma isquemia cerebral que paralisou todo o meu lado direito e eu fiquei 4 dias hospitalizada, fiquei na UTI e também entre a vida e a morte, né? Então esses dois fatos da minha vida pessoal me fizeram mudar a minha vida profissional. Eu sempre falo aqui para as meninas que eu cuidava da saúde das pessoas, né? Da saúde física das pessoas, e aí eu decidi cuidar da saúde interior, decidi cuidar da autoestima das mulheres através do autocuidado. Então, aqui na Morana, a gente não trabalha com acessórios, a gente trabalha com autoestima. A gente quer que toda mulher que entre aqui saia melhor, que dê mais sorrisos, que através do acessório ela se encontre. Então, assim nasceu a Morana Cruzeiro. E eu era consumidora da marca. E gostava, né? Gosto demais. Eu sou apaixonada por acessórios desde criancinha. Eu com 2, 3 aninhos, eu entrava no quarto de uma tia muito querida. E essa tia que me influenciou demais, ela tinha no quarto uma penteadeira. Na época a gente chamava de penteadeira. E ela adaptou isso para os acessórios. Então eles ficavam bem expostos. E aquilo pra mim era o meu parquinho de diversões. A Disney. Exatamente, era o meu shopping center. Eu entrava no quarto dela, os meus olhinhos brilhavam. Então pra mim sempre foi uma paixão. Eu gosto inclusive mais do que do vestuário, das roupas. Como diz Chanel, um tubinho básico com muitos acessórios diferentes faz de você uma nova mulher a cada dia. E esse é o meu mundo, é o que eu amo fazer, que faço com muito amor. E foi assim que eu vim para Morana, foi assim que eu entrei, né, de cabeça no ramo do empreendedorismo e decidi empreender, ao invés de empreender na área da saúde, empreender na área de acessórios. E Lili, conta pra gente, como que surgiu essa vontade de empreender, né? Teve o episódio dos seus filhos, mas quando você falou assim, não, eu acho que vou empreender, como que surgiu essa vontade? Na verdade, esses 2 episódios, né, eles marcaram muito a minha vida. E aí, como nós não temos família em Cruzeiro, meu marido um dia sentou comigo, né, pós 2 episódios de quase morte, e falou, olha, eu acho que tá na hora da gente pensar em algo próprio, para que você tenha mais flexibilidade de horário, para que você fique mais com os meninos e para que a gente consiga casar as duas coisas, né? Sim. Você trabalhando menos, estando um pouco mais com eles e realizando os 2 papéis, porque eu também não queria abrir mão do trabalho, né? Eu amo ser mãe, sempre foi meu propósito de vida a maternidade, mas eu sempre amei trabalhar. Até é engraçado que quando eu era adolescente, o meu pai queria muito que eu aprendesse a cozinhar. E eu falava pra ele assim, não, por enquanto eu não vou aprender a cozinhar, eu sou muito nova, eu vou estudar, eu quero estudar. Eu não quero
ser dona de casa, só dona de casa. Então, assim, acho que o empreendedorismo, ele tá em mim desde muito cedo, desde muito pequena. E quando a gente decidiu ter algo próprio, empreender, nós fomos para a BF, que é a feira de franquias, né? A feira anual de franquias. E nós fomos em 2 anos, lá em São Paulo, e olhamos tudo. A gente estudou várias opções e eu me identifiquei demais quando eu conheci a empresa, quando eu conheci a missão, os valores, toda a parte estrutural que está por trás das lojas, né? Sim. Eu me identifiquei muito mais, porque apesar de ser uma empresa muito grande, é uma empresa familiar. Então, sempre junto com a gente, andando junto. E aí, isso ficou muito certo em mim, muito presente no meu coração. Fiz uma escolha certeira, não me arrependo, né? Eu amo esse mundo. Então, foi assim que eu resolvi empreender e foi assim que a Morana Cruzeiro nasceu. E Lili, como que é conciliar esses 2 mundos, né? 3 meninos, uma empresa, várias demandas, mulher, mãe, atleta. Nem tanto. Como que é? Ai, você esqueceu do 4º menino, né? Porque o marido, às vezes, dá mais trabalho que os filhos. Eu não ia me envolver nisso. A gente precisa incluir o 4º menino aí. Como que você consegue, ou como que você tenta trazer o equilíbrio, né, para tudo isso? Sim. No início foi mais difícil, né? Até eu conseguir ter uma equipe que tivesse redondinha, que andasse de acordo com todo o cronograma, com tudo que a Morana, né, como uma franquia, pede pra gente, não só pede, né, mas é todo um esquema que você tem que seguir. Estrutura, né? Uma estrutura, todo um portfólio aí que você tem que seguir. Primeiro porque Cruzeiro não conhecia a Morana, né? Inicialmente achavam que a Morana era eu. Por isso Lili da Morana pegou. Até hoje eu vou nos lugares e as pessoas falam: "Você é a Lili da Morana?" Sim, eu sou a Lili da Morana. Então, aos poucos, divulgando e tal, a gente conseguiu se firmar. Então, eu tenho braço direito, braço esquerdo, né? As meninas aí, ó, que estão por trás das câmeras aqui, gente, elas são braço direito e braço esquerdo. Hoje eu me sinto extremamente segura de sair da loja e deixá-las tocando o negócio, né? Eu tô sempre aqui, eu tô sempre presente. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, vê isso. Quando eu subo um pouquinho, elas reclamam, graças a Deus. Mas isso me ajuda muito, né? Ter a equipe é fundamental. Ninguém consegue nada sozinho. Sim. E na minha casa eu tenho um anjo também. Tive um anjo por 10 anos que me ajudou a criar os mais velhos. E agora eu tô com outro anjo lá. E essa pessoa que trabalhou 10 anos comigo teve que se ausentar. Eu falo que Deus me ajuda muito. Então, Deus sempre coloca anjos no meu caminho. E são eles que me ajudam. Eu fiquei emocionada. E aí você vai equilibrando a Lili mãe, Lili empresária. Lili mulher, Lili esposa. Então, como eu tenho essa flexibilidade, né? Empreender, em primeiro lugar, foi por isso também. Para que eu tivesse um horário mais flexível. Porque eu sou uma mãe bem presente. Então, eu acompanho a tarefa, eu estudo com eles, eu tô sempre por perto. Cruzeiro tem o benefício de tudo ser muito perto. Graças a Deus. Eu levo, eu busco, eu trago, eu venho. Às vezes eu trago o pequeno pra cá. Principalmente quando é época, por exemplo, mães, Natal, que aí praticamente a gente mora aqui, né? Então, eu tento conciliar todas essas coisas. Perfeito. E falando de mãe, falando de empreendedora, quais são as mulheres que te inspiram? Olha, são muitas, né? Não dá para eu citar todas. Eu sou bem feminista, eu admiro demais o trabalho das mulheres. Eu acho que, assim, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, ela criou uma outra atmosfera, né? Ela trouxe todo o frescor, a força feminina. A mulher, ela tem um poder muito grande dentro dela, se ela souber trabalhar. Depois que eu me tornei mãe, eu entendi que parte disso é para que a gente consiga ser mãe, para que a gente seja boas mães. Então, essa força, depois da maternidade, ela se intensifica. Legal. Então, eu sou admiradora das mulheres. Muitas eu admiro. Mas eu vou citar 3 aqui, que são mulheres que marcam época, que marcam o mundo em que elas vivem e que inspiram de uma maneira muito consistente. Primeiro é Chanel, né? Não tem como falar de moda
de acessório, de pérolas, de empoderamento, de feminilidade, se não falar de Chanel. Então, existe um mundo antes e um mundo após, Chanel, né? E após Chanel. E tudo que ela criou até hoje inspira, até hoje é moda, até hoje é ícone. Então, Chanel pra mim, assim, é uma inspiração enorme, enorme, nunca vai deixar de ser. Luísa Trajano, né, Sim. que não tem como falar de força e empoderamento feminino sem falar de Luísa Trajano. E o mercado brasileiro, né? Ela modificou, né? Ela chegou como um furacão e ela modificou não só a empresa dela, como as empresas que são concorrentes. E quem não estava na altura dela teve que se sacudir, correr atrás e botar para quebrar. Caso contrário, ia fechar as portas. Sim. E a terceira, não menos importante, Mônica Salgado. Né? Tive até no evento dela agora sábado, que foi fabuloso, fantástico. Ela é jornalista e é uma pessoa extremamente inspiradora. Ela realmente faz jus ao papel que ela desenvolve na sociedade. E por que eu admiro tanto a Mônica Salgado? Primeiro, porque ela tem uma autenticidade incrível, única. E segundo, porque ela transparece, ela é a verdade. Então, se ela vai agradar ou desagradar, não interessa. Ela tá sendo ela, né? Ela é ela o tempo todo e ela defende aquilo que ela acredita, mesmo que ela seja cancelada, mesmo que as pessoas deixem de segui-la, ela defende a verdade dela. Eu acho que essas três, assim, é um combo que me ajuda demais e que me fortalece demais como mulher. Perfeito. E pra gente finalizar, Lili, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que são empreendedoras, que são mães, né, que têm os seus desafios, que a gente sabe que é... Eu sei o desafio de empreender, ainda não sei o desafio da maternidade, então eu imagino que acrescente muita coisa. Então eu gostaria que você falasse com elas. Olha, empreender, não vou dizer que é uma tarefa fácil, né? Eu estaria mentindo. Eu acabei de falar que eu adoro as verdades, então não posso dizer que é uma tarefa fácil. Mas eu acho que o ponto principal é você entender o que te move, qual a sua paixão, pelo que você é apaixonado, o que te faz acordar todos os dias e lutar por aquilo. Então, acho que o primeiro ponto para quem quer empreender, para quem ainda está decidindo o que vai ser como profissional, porque a gente decide muito jovem, né? É uma decisão muito pesada, vamos dizer, para um adolescente, é uma decisão que vai influenciar a sua vida eternamente. Então, o meu maior conselho é entender o que o seu coração quer. Porque se você faz, seja o que for, por amor, por paixão, é muito mais fácil. Muito mais. Porque os desafios, eles vêm, só que você tem força suficiente para seguir em frente. E resiliência, né? Resiliência, paciência, estudo, gente, independente da área, né? A gente não consegue avançar se a gente não melhorar, né, nosso conhecimento, se a gente não estiver sempre buscando novas alternativas para melhorar o seu negócio, seja a área que for. Então, se reciclar o tempo todo. Se reinventar, ter muita paciência, muita resiliência, muita força de vontade, muita fé. E, claro, escolher pessoas, né? Como eu disse antes, a gente não consegue nada sozinho, a gente tem que ser sempre um time e encontrar pessoas que se identifiquem com seu valor, com a sua missão. Quem caminha junto, chega mais longe. Isso aí. Lili, muito obrigada. Eu te agradeço. Feliz Dia das Mães pra você. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. E muito pelo obrigada. convite, pelo carinho. É um prazer contar um pouquinho mais da minha história. Eu que agradeço por dividir com a gente. Feliz. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Feliz Dia das Mães para todas as mamães.